17 de agosto, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. A palavra diz: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém. E graças a Deus. Para você que está comigo agora no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram, sejam bem-vindos. Aqui na plataforma do YouTube, se inscrevam, ative o sininho, comentem, dê um like, compartilhe. É importante para a obra de Cristo. E faça o mesmo nas demais redes sociais. É importante seu comentário, seu like, o seu compartilhamento para que mais vidas sejam alcançadas. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. A repetição não garante que Deus aceitará uma oração. Saiba disso. Falar e repetir as mesmas petições não é uma garantia da resposta favorável do Senhor. Jesus repreendeu os religiosos de sua época devido ao prolongamento de seus discursos em suas preces ou orações, ao passo de que suas atitudes não demonstravam tamanha piedade. Lucas 20, versículos 46 e 47. Deixando a hipocrisia farisaica um pouco de lado, Jesus agora se dirige à ignorância dos gentios que achavam, por seu muito falar, seriam ouvidos, ou melhor, atendidos por Deus. Os hipócritas religiosos buscavam o louvor do povo com suas longas orações públicas, enquanto que os gentios, na verdade, queriam ser ouvidos por Deus, mas tropeçavam em sua ignorância com relação à natureza do Deus Criador. Atos 17, versículos 22 e 23. No desafio do Monte Carmelo, entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal, é possível ter uma ideia da ignorância gentílica em relação ao Deus Todo-Poderoso. 1 de Reis, capítulo 18, versículos 16 a 40. Os profetas do Deus pagão ficaram praticamente o dia inteiro levando suas odes a Baal, a ponto de chegar a se mutilarem para ver se conseguiam atiçar a atenção de seu Deus, porém sem nenhuma resposta. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, um Deus minúsculo aqui, tá? Pode ser que esteja meditando ou atentando à necessidade, ou de viagem, ou a de dormir e despertar. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Pensavam eles que, através de interminável repetição e fórmulas ritualísticas, conseguiriam obter sucesso, o que não ocorreu. Foi um verdadeiro e sanguinário ritual, porém, sem resposta alguma do céu. Será que isso se assemelha a muitos cultos nos dias atuais? A ignorância religiosa é um dos maiores inimigos do homem para se chegar ao eterno e verdadeiro Deus. O segredo da oração entre os gentios estava em seu muito falar, ao invés de estar na sinceridade de seus corações em conformidade com uma vida piedosa. A rejeição de Jesus aqui não está diretamente ligada ao tamanho ou à constância na oração, mostrada em outra ocasião, conforme Mateus 26, versículos 36 a 46, e também ordenada por ele em Lucas 18, versículos 1 a 8. Mas a crença que a oração que faz efeito está nas palavras que são proferidas, ao invés de estar, primeiramente, nas atitudes daqueles que se aproximam de Deus. Repetir palavras e pedidos com negligência não conduzirá o coração do homem a uma mudança de atitude e pensamento perante Deus, fator indispensável para se comunicar com o Criador.
João 4, versículo 24. A existência que se faz é de completa devoção ao Senhor, vinda de um espírito quebrantado e um coração contrito e compungido diante dele. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. Ainda continuando a nossa meditação, todo cristão conhece o Pai Nosso. As palavras são lindas e verdadeiras. Jesus as ensinou a seus discípulos, porém precisamos entender que o que Jesus ensinou naquela oração não foi o que orar, e sim como orar. Não foi uma oração padrão, mas apenas um exemplo. O ponto de Jesus na parábola da viúva que insistia com o juiz, Lucas 18, versículos 1 a 8, não era que muita insistência seria necessária para que Deus escutasse. Seu ponto era o contrário. Deus não é como aquele juiz. Deus quer atender nossas necessidades. Quando Paulo exortou os discípulos a orarem sem cessar, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele não queria orações decoradas e repetidas infinitas vezes, e sim, um espírito de comunhão constante com Deus. Que Deus sabe tudo significa que não preciso entrar em longas explicações. Que Ele quer ajudar significa que não preciso cansá-lo com repetidas petições. O que Deus realmente quer ouvir de mim e de você é como estou me sentindo, o que estou pensando, quais os meus medos e alegrias. Ele gostaria de saber também se estou enxergando tudo o que Ele está fazendo. Melhor dizendo, já está fazendo. Ele quer ouvir e eu preciso dizer o que passa no meu íntimo. Quando descobrimos que falar com Deus não é uma obrigação a ser cumprida, mas uma bênção a ser desfrutada, ninguém precisará nos dar as palavras ou marcar o tempo. Falaremos à vontade dia, noite, de madrugada, sozinho ou no meio de uma multidão, como fazia Jesus. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Que tema tão edificante é este do livro de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Talvez a maior mentira que Satanás conte às pessoas sobre a oração é que ela precisa demorar muito. Ele vai fazer você pensar que precisa orar por horas até ter orado de verdade. Mas sei, com base na palavra de Deus e na minha experiência pessoal, que a oração não precisa ser longa para ser poderosa. Ela também não precisa ser curta para ser poderosa. Na verdade, o tamanho das nossas orações realmente não faz diferença para Deus. Tudo o que importa é que elas sejam dirigidas pelo Espírito. Tenham sinceridade e estejam acompanhadas de uma fé verdadeira. Acredito que podemos ficar tão emaranhados com as palavras enquanto oramos que começamos a perder o poder das nossas orações. Quero enfatizar novamente que com certeza não há nada de errado em orar por um período prolongado. Como afirmei anteriormente, acredito que todos nós deveríamos separar momentos para termos uma comunhão prolongada com Deus em oração e que nossa disposição ou falta de disposição de passar tempo com Deus determina o nosso grau de intimidade com Ele. Mas não acredito que precisamos nos esforçar para permanecer certo número de horas tentando falar com Deus e ouvi-lo sem a direção do Espírito Santo, por uma questão de obrigação ou com uma obra da carne. Se os problemas da nossa vida realmente exigem que oremos por um longo tempo e que demoremos mais tempo para ouvir a voz de Deus, precisamos investir o tempo necessário, mas não temos de fazer orações prolongadas apenas para cumprirmos um horário. E eu finalizo com o seguinte pensamento: que a sua oração seja dirigida pelo Espírito, venha do fundo do seu coração e seja feita com uma fé verdadeira. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.
Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado por me ensinar como orar é uma bênção, Pai. Peço, meu Pai, que o Senhor ajude meus irmãos a encontrarem a mesma paz e segurança diante do Senhor. Jesus, aleluia. Não há outro lugar igual à sua presença. Obrigado por nos amar tanto. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia e que Deus nos abençoe.